Paz, queridos. Quem tem motivos para glorificar Deus, dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Na medida que você encontrar, por gentileza, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler o verso 18. E o verso 19. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 18 e o verso de número 19 será a base para a ministração dessa noite. Todos encontraram? Está no telão? Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, verso 18 e verso 19. Está escrito assim: ao entrar Jesus no barco, rogava o que for endemoniado para estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para o meio dos seus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Curva a tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós te adoramos e te rendemos graças. Glorificamos, Deus, o teu nome santo e te adoramos na beleza da tua santidade. Fala, Deus, conosco nessa hora de uma maneira clara, de uma maneira sucinta. Fala de uma maneira objetiva. Fala tudo que nós precisamos ouvir. E não aquilo que queremos, mas que possamos sair daqui desta noite melhores do que nós entramos e mais aperfeiçoados com o poder da tua palavra, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, esse texto aqui do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você não encontra em nenhum outro livro, em nenhum escritor, nenhum livro filosófico, nenhum comentarista falando do endemoniado de Gadareno. Somente Marcos vai relatar o que ele recebeu do apóstolo Pedro, até porque Marcos ele não presenciou, mas nos dias de Jesus a oratória era muito forte, ao ponto da pessoa ser influenciada e dar detalhes do que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Marcos era moço de Pedro, uma raiz teológica petrina, assim como Lucas era moço de Paulo e deu uma vertente para uma raiz teológica chamada paulina. Ele começa relatando o evangelho dele no capítulo 5, falando a respeito de um homem que dava possesso de demônios. A cidade a qual ele vivia, que é a cidade dos Gadarenos, Gadara, ela se tornou uma cidade famosa, ela se tornou uma cidade conhecida dentro do território de Decápolis, justamente por causa do endemoniado. Isso fez com que também essa cidade passou a ter prejuízos, tanto eles comerciais, políticos, diplomáticos e outros mais. Por quê? Porque as pessoas que tinham que peregrinar, e talvez a rota mais próxima para ela chegar ao seu objetivo tinha que passar por dentro de Gadara, as pessoas andavam milhas, léguas a mais, mas não passavam dentro da cidade porque as pessoas tinham medo. Isso fez com que a cidade passou a ter prejuízo. Esse problema crônico que Gadara está enfrentando é um problema de um endemoniado que a Bíblia fala que ele trabalhava, ele vivia de dia e à noite, trabalhando para entidades espirituais, para demônios.
Ele não parava para dormir. Ou seja, com permissão de demônios, quando ele parava dentro do cemitério, ou seja, dentro de um sepulcro, em cima de corpos em decomposição. Eu estou falando de alguém que está servindo a Satanás e trabalha 24 horas, e eu e você, para servir a obra de Deus, a gente ainda dá desculpa. Esse problema crônico que Gadara está sofrendo, está passando, ao ponto de um endemoniado, quando vê alguém, ele pegava pedra, mas não para atacar, mas ele se cortava com as pedras. Isso fez com que a cidade começou a ter prejuízos, e aí os gadarenos observaram e tentaram resolver o problema na primeira instância. Assim como eu e você também temos problemas que a gente também tenta resolver. A Bíblia diz que os gadarenos, ele pega o endemoniado e vai prender ele com corrente, com grilhões. Corrente é um ferro trançado e grilhões é uma barra de ferro maciça. Você imagina? Prendendo o endemoniado, e agora a Bíblia também vai dizer que esse endemoniado, ele arrebentou as correntes e os grilhões em pedaços. E aí os gadarenos foram lá e prenderam novamente. E aí a Bíblia vai dizer que novamente ele arrebenta com os grilhões e arrebenta com os cadeados, com as correntes. Tentaram resolver o problema e não conseguiram. E parece que eu estou contando a história da minha e da sua vida, que tem problemas que a gente tenta resolver e também não consegue. A gente até levanta com disposição para tentar resolver, e aí a gente não consegue. E quando a gente vê que a gente não está conseguindo mais, a gente pensa, se Deus permitiu, talvez isso seja a vontade de Deus na minha vida. E aí, presta atenção que eu vou lhe dizer, a gente passa a conviver com o problema. Foi isso que os gadarenos fizeram. Quando eles viram que não tentaram resolver, que não resolvia, eles passaram a conviver com aquele problema crônico. E talvez eu estou falando para alguém que entrou aqui que tem um problema para resolver e não consegue. E aí você pensou, isso é vontade de Deus, Deus permitiu, é vontade permissiva de Deus. Eu quero falar uma palavra de Deus para a sua vida. Se a sua vida espiritual não está boa, se a sua vida financeira não está boa, se a sua vida conjugal não está boa, isso não é vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, aleluia, e ela é agradável. Então, por que, pastor, os gadarenos tentaram resolver o problema e não conseguiram? Por que eu tento, você tenta, nós tentamos e nós não conseguimos? Eu vou te dizer por quê. Porque não se resolve, irmão, um problema espiritual com ferramenta da terra. Não se resolve um problema espiritual com corrente. Não se resolve um problema espiritual com cadeado. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Aquilo que é espiritual se resolve de forma espiritual. A Bíblia diz que tinha uma mulher com problema na coluna, que não tinha jeito. Mas foram lá, Jesus foi lá e resolveu. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos com problema. Os médicos não davam jeito, dinheiro não deu jeito. Tem coisas que só Jesus vai dar jeito, irmãos. Porque é espiritual. E você precisa ter o discernimento para poder entender. Aleluia. A percepção, a sensibilidade. Você sabia que nós somos os únicos seres do planeta que somos insensíveis? Você quer ver como que nós somos insensíveis? Está sentindo a sua unha crescer? Está sentindo o cabelo crescer? A terra agora está girando e você está sentindo? Você viu bem que a gente é insensível? Então a gente precisa aguçar em nós essa sensibilidade. Aleluia. Os gadarenos não conseguiram resolver o problema, passaram a conviver com aquela situação, porque estavam usando a ferramenta errada.
A forma de agir estava errado, porque o problema era espiritual. E aí eu fui perguntando, Deus, por que às vezes a gente vive um problema crônico e a gente não percebe que está dentro do problema? E como a gente faz para resolver? E aí, quando a gente não tem um discernimento, a gente fica dando murro em ponta de faca. E aí eu perguntei, Deus, por que os gadarenos estão vivendo isso? Por que muitas das vezes nós vivemos isso? Sabe por quê? Porque nós damos brecha, irmãos. O mundo espiritual trabalha em espaço de tempo. Como assim, pastor? Se você der brecha, Deus usa. Mas se você também der brecha, Satanás também te usa. Pode ser crente de 30 anos, batizado no Espírito Santo. Se der brecha, Satanás entra e faz uma ruaça. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Mateus 16, lá em Cesareia de Filipe, quem já foi em Israel aqui sabe. Jesus está com seus discípulos, o pastor Erasmo, lá em Cesareia de Filipe, em cima do monte. E aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Quem diz aí os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem assim, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é o capeta, outros dizem. Aí depois Jesus falou assim, eu não quero saber mais o que os outros estão dizendo. Eu quero saber, vocês que andam do meu lado, o que vocês dizem? Aí Pedro, olha só, estou falando de brecha, estou falando de espaço de tempo. Pedro, crente, andando com Jesus, diz, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí que Jesus respondeu para ele, não foi sangue nem carne, mas foi o Pai que te revelou. Aleluia. Aí, pastor Erasmo, na sequência do texto, Jesus vai dizer assim, é necessário que eu vá a Jerusalém. E quando eu chegar em Jerusalém, eu vou padecer na mão dos escribas, dos sacerdotes. Ou seja, eu vou morrer. Aí Pedro, usado por Deus há 1 minuto atrás, falou, Senhor, isso não pode. Aí o que Jesus respondeu para ele? Para trás de mim, Satanás. Mas não estava sendo usado por Deus agora? Não tem 1 minuto. Sabe por quê? Porque deu brecha. E se der brecha, irmãos, pode ser crente, pode ser quem for, ele entra e faz uma ruaça. Mas em contrapartida, ainda que ele sabe das nossas fraquezas, Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Eu perguntei, Deus, qual foi a brecha que os gadarenos deram? Sabe o que o Senhor me respondeu? Foi criar porco, irmão. E alguém vai falar assim, pastor, qual é o problema de criar porco? E eu vou te responder, nenhum. Então por que os gadarenos deram essa brecha de criar porco? Eu vou te falar, o único problema de criar porco é criar porco onde Deus disse que não é para criar. Na Terra Santa. Bate-se no peito, eu sou Terra Santa. Aleluia. Aleluia. E eu te pergunto, por que às vezes a gente carrega um monte de imundícia dentro da gente? A gente carrega orgulho, soberba. A gente carrega as nossas razões. Eu não vou pedir desculpa não, porque eu tenho razão, irmãos? Deixa eu te falar algo da parte de Deus. É melhor você ter paz do que ter razão. Porque quem quer ter paz, abre mão até da sua própria razão. Aleluia. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Agora eles estão aqui, porco. Por que estão criando porco? Porque porco é imundo, não pode criar porco na Terra Santa. Segundo a palavra de Deus, é um animal imundo. E aí, eu te pergunto, por que porco é um animal imundo? Alguém sabe responder? Mas eu não sou vidente, mas estou lendo seus pensamentos. Porco é imundo porque vive no chiqueiro.
Porco é imundo porque vive na lama. Mas não é isso que a Bíblia classifica porco imundo. A Bíblia classifica porco imundo por duas coisas. Primeiro, porque não rumina. E segundo, porque tem a unha fendida. Sabe por que o porco não rumina, pastor Erasmo? Por um motivo só. Porque o pescoço do porco é da mesma grossura do tronco. Você já observou isso? Você nunca vai ver um porco andando e olhando para cima. O porco só anda olhando para baixo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O porco só anda olhando o momento, preso à realidade, preso às circunstâncias. Segundo, a unha do porco é o ponto de equilíbrio para o porco andar. Então, pastor Erasmo, se a unha do porco é fendida, quando ele caminha, ele abre espaço para dois caminhos. E se é dois caminhos, para Deus é imundo, não serve. Ou você serve a Deus, aleluia, ou você serve a Baal, ou você é trigo, ou você é joio, ou a porta é estreita ou a porta é larga. O que não pode, irmãos, é coxar em dois pensamentos, que para Deus é imundícia. Você sabe o que é imundícia? Imundícia é isso aqui, irmãos, é a gente vir para a igreja, chegar aqui na ponta do altar e clamar por misericórdia. Aí Deus vai e te concede misericórdia, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, aleluia. E aí, pastor Erasmo, você sai daqui e recebeu misericórdia, mas quando você chega lá fora, você não tem misericórdia de ninguém. A Bíblia diz que um homem que não tinha como pagar uma dívida, chegou diante do rei, clamou por misericórdia, falou: rei, eu não tenho como pagar. O rei, que é misericordioso, falou assim: pode ir, eu te concedo a tua bênção. Ele foi embora. Aí a Bíblia diz que quando ele chegou lá fora, ele encontrou um irmão que devia para ele. A Bíblia diz que ele pegou e deu uma peia no irmão. Só que a notícia chegou para o rei. Aleluia. E sabe o que aconteceu? O rei mandou pegar ele, prender ele. Sabe por quê? Porque a misericórdia já acabou. Porque ele veio aqui e pediu misericórdia, mas ele não teve coragem nem a nobreza de conceder misericórdia para ninguém. Isso para Deus é imundícia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando chega na cidade de Gadara, que ele saiu do barco e colocou a planta do pé. Grave isso aqui que eu vou lhe dizer, preste atenção. Quando Jesus, pastor, saiu do barco, ele atravessou o mar de Tiberíades todinho. Quando ele chega na cidade de Gadara, que ele coloca a planta do pé na cidade, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. A autoridade do local sentiu o impacto maior da autoridade que chegou. Aleluia. Porque o mundo espiritual, grave isso aqui, é extremamente territorialista. Então a autoridade do local, que era o endemoniado, teve que se rastejar e adorar a autoridade de Jesus que chegou. Eu vou profetizar para você aqui. Amanhã, aonde você chegar e colocar, eu estou sentindo a graça de Deus, se eu fosse você, eu levantava para receber essa palavra. Amanhã, aonde você chegar e você colocar a planta do seu pé, a autoridade do local vai ter que sentir o impacto maior da autoridade de Deus na sua vida. Calabarauás, Rubadada Calabaravaracé. Oh, aleluia. Porque a autoridade está no pé, pastor. Onde colocar a planta do pé, eu te dou por autoridade e por herança. Aleluia. A autoridade estava com Adão, pastor Erasmo. Com Adão. Por que a autoridade estava com Adão? Porque onde ele caminhava, aleluia, estava dando nome para bicho, para planta, para crustáceo. A autoridade está com ele. Até que Satanás fez de tudo para roubar a autoridade. Quando aquele endemoniado veio, se rastejando, e o adorou,
Jesus chegou para ele e falou assim: espírito imundo, sai deste homem. Só que são muitos. A Bíblia fala que é uma legião. Você sabe o que é uma legião de demônio? Uma legião é uma contagem militar romana que tem 6.000 soldados. Imagina, pastor. 6.000 demônios, aí você não entende, né? Porque tanta coisa em pouco espaço. Ele fala assim: Senhor, permita eu sair por onde eu entrei. Eu estou falando em parábolas. Quando Jesus fala: espírito imundo, sai deste homem. Aí os demônios que estão usando aquele rapaz vai pedir uma permissão a Jesus para entrar onde? Nos porcos. Por que pede permissão para entrar nos porcos? Porque foi a brecha que foi dada lá atrás. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Talvez se você vem em busca de uma resposta aí, a brecha foi dada lá atrás e Deus está revelando para você aqui agora. Quando saiu a manada de porco, a manada de demônio que entrou na manada de porco, que pularam lá de um precipício e ficaram afogados, os porqueiros foram lá na cidade avisar, e aí quando voltaram, preste atenção nisso aqui, encontraram o que fora endemoniado ao lado de Jesus, assentado, 1, vestido, 2, e em perfeito juízo, 3. Está aqui as 3 características de um homem totalmente convertido. Porque quem está assentado é diferente de quem está sentado. Apocalipse 5 diz assim: o que está assentado, aonde? No trono. Governo, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus. Domínio, equilíbrio, aleluia. Alguém que está assentado é alguém que tem um domínio, tem um controle. Isaías entra no templo. Quando ele entra no templo, ele tem uma maior experiência com Deus que ele não teve a vida toda. Eu quero dizer para alguém aqui, uma das maiores experiências que você vai ter com Deus vai ser dentro do templo. Aleluia, aleluia. Ele entra no templo e vê o que é? O Senhor sobre um alto e sublime trono, como? Assentado. O pau está quebrando na vida de Isaías aqui embaixo, e Deus no controle de tudo lá em cima, porque quem está assentado tem um domínio, tem um controle, aleluia, tem a segurança. Segundo, vestido. O camarada era nu, não tinha roupa, e agora ele está vestido, não é só de roupa física, ele está vestido de uma veste espiritual. Aleluia. Terceiro, em perfeito juízo. Aqui que está o ponto da questão. X. Por quê? Porque quem é convertido e se entrega para Jesus e não tem juízo de quem é Jesus, arruma problema. Se você não tiver juízo do que é a tua família, você deixa ela de lado. Se você não tiver juízo do que a tua saúde representa, você se droga, você se prostitui. Se você não tiver juízo do que é a salvação, você vai para o inferno. Então, aqui está o ponto X da questão. A Bíblia diz que aquele ex-endemoniado estava em perfeito juízo. Aleluia. Consciência. Se você não tiver consciência de quem Deus é, ele não vale de nada. Se você não tiver consciência do que é a palavra de Deus, só vai ter o dia que precisar e não tiver mais. O que a gente vê por aí é pessoas que estão servindo a Deus, mas não tem juízo. Lembra quando a mãe falava: juízo, menino? Juízo. Perfeito juízo.
A única vez que a Bíblia fala de perfeição, fala da boca, do louvor na boca das crianças. E aqui, perfeito juízo na vida de um ex-endemoniado. A Bíblia diz que quando os porqueiros chegaram, escute, eles temeram quando ouviram aquele homem. E eu quero profetizar para a vida de alguém aqui, porque alguém que tem Jesus no coração, tem a vida transformada, as pessoas vão olhar para você e vão temer. Aleluia! O que Deus fez na sua vida. As pessoas têm que olhar e temer, porque elas vão olhar para você, vão ver vestes novas, vão ver em você controle, equilíbrio, segurança, governo, aleluia, e vão ver que você tem uma mente brilhante, que você não fala nenhum blá blá blá, aleluia. Quando chegaram lá, eles temeram. E aí, eu vou entrar no texto que eu li. Eles pediram para Jesus se retirar. Faz o seguinte, Jesus, você não é bem-vindo aqui. Aí sabe o que Jesus fez? Sabe que eu não sou bem-vindo? Ele ensina, sacudir o pé, a poeira do pé, quando a cidade não te receber. Por isso que lavava os pés. Diz que Abraão lavou os pés dos homens que foram lá nas terras dele. Para quê? Para evitar disso. Toda vez que alguém for na sua casa, principalmente for um homem de Deus, nunca despede ele de mão vazia. Pelo menos um copo d'água você dá para ele. Porque se ele bater o pé lá, a Bíblia diz que haverá mais rigor para esta casa do que para Sodoma e Gomorra. Você imagina isso? Como um profeta tem uma função primordial quando ele entra na sua casa. E você não pode dispensar ele de mão vazia. No mínimo um copo d'água você tem que dar para ele. Aqueles homens pediram para Jesus se retirar. Aí o texto que nós lemos. Ao entrar Jesus no barco, rogava o que for endemoniado. Ei, você sabe o que é rogar? Rogar é isso aqui, ó. Senhor, deixa eu ir contigo. Só que não foi desse jeito que eu estou falando aqui, não. Porque o texto, no original, diz que ele suplicou insistentemente. Você imagina? Deixa eu ir com você, deixa, Senhor, deixa eu ir. Só que Jesus não permitiu. Essa não permissão de Jesus aqui não é rejeição. Não é uma rejeição, é uma missão que Jesus estava dando. Aleluia. Jesus não permitiu ele indo com ele, porque quem é transformado por Jesus quer estar com Jesus, é ou não é? Sim ou não? Quem é transformado por Jesus não quer deixar de vir para o culto, não deixa de vir para os serviços da igreja, porque quer estar perto, quer estar junto, quer participar, quer ter comunhão. Então foi isso que ele transformou, ele quis estar junto com Jesus. Só que ele suplicou e Jesus falou, não permitiu. Não por rejeição, mas por uma missão. Qual era a missão dele? O maior campo missionário que tem. Sabe qual é? A casa dele. O maior campo missionário é a sua casa. Aleluia. Por que Jesus não permite e a missão dele é entrar na casa dele? Porque nenhum sermão, por melhor que seja, bem mais elaborado que seja, seria mais testemunho do que a própria vida dele. Ele calado, ele assentado, vestido e em perfeito juízo, já era uma ministração. Aleluia. Atitudes, pastor Erasmo. Tem atitudes que falam muito mais do que palavras. Você quer ver? Livro de Atos, Estevão está pregando para os judeus. E aí, no final da mensagem, os judeus decidiram tacar pedra em Estevão. Sabe por quê? Porque quando a gente não entende a mensagem, a gente taca pedra. E aí, apedrejaram Estevão. Aí Estevão está sendo apedrejado olhando para o céu, aleluia.
Vendo os céus abertos, Jesus à direita de Deus. Aí o texto diz que Paulo, que era Saulo, consentiu na morte dele. Paulo devia olhar para Estevão assim e falar: isso que é fé. Entregar a vida pela fé. Estevão não precisou falar nada. A atitude de Estevão ganhou Paulo. Pode ter certeza, Paulo se converteu naquele dia, amoleceu o coração de Paulo naquele dia. Por causa da atitude. E Deus preocupado: ei, vai para casa. Anuncia o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O negócio de Deus vai começar primeiro dentro de casa. Olha o que Deus falou para o rei. Chegou para o profeta Isaías, chega para o rei Zedequias e manda ele arrumar a casa. Arruma a casa que você vai morrer. Aí sabe o que ele fez? O poder da oração. Irmão, a oração sincera, ela tem o poder de reverter sentença. Aleluia. Aleluia. Já que eu entrei, eu vou falar. Existem 4 coisas que mudam a sentença. Primeiro, a oração. Segundo, uma oferta de justiça. O que é uma oferta de justiça? Uma oferta justa. O que é uma oferta justa? Eu vou te explicar. Jesus chegou numa aldeia, pastor Erasmo, e alguém falou assim, um centurião, falou assim: minha filha está mal e eu queria que o senhor fosse na minha casa. Aí, pela cultura e tradição, Jesus não poderia entrar na casa de um centurião. Na cultura e tradição. Mas aí os sacerdotes, os anciãos da cidade chegou para Jesus e falou assim: ele deu uma oferta para construir a sinagoga que a gente congrega. Oferta de justiça. Isso é chamado de sedacá. Abraão está lutando com os reis, apareceu Melquisedeque. Quando Abraão está lá contando o despojo, o dinheiro, Melquisedeque apareceu dando pão e vinho para os valentes de Abraão. Abraão parou tudo que estava fazendo. Foi lá e lhe deu o dízimo, oferta de justiça. Isso muda a sentença. Pastor, o que é que mais muda a sentença? Eu vou te dizer: honrar pai e mãe. Aleluia. Quando você honra seu pai e honra sua mãe, e não vou falar só de pai físico e mãe física, não, o seu pai espiritual, que Deus colocou aqui na terra para te abençoar, você muda a sentença na sua vida. Quarto, arrependimento. Deus não tem prazer na morte, mas antes Ele espera que o homem se arrependa. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! O testemunho daquele rapaz era eficaz, muito melhor do que uma ministração. Jesus não permitiu por rejeição, mas permitiu por missão. O evangelho, ele começa, o maior campo missionário é dentro da sua casa. E agora, para finalizar, quando você encontrar as 3 características de um verdadeiro cristão, que é esse equilíbrio, segurança, controle, domínio, vestes novas e perfeito juízo, você vai encontrar na sua trajetória uma identidade, um propósito e uma missão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu dei essa volta toda só para falar uma coisa para você. Deus tem uma identidade nova para alguém aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus tem um propósito para alguém aqui. Deus tem uma missão para alguém aqui. Pastor, mas eu ainda não encontrei o equilíbrio. Grava o que eu vou lhe dizer. Se você ainda não encontrou o equilíbrio, Jesus está te chamando hoje para o meio. Lembra do homem da mão mirrada? Lucas diz que a mão direita era mirrada, pastor Erasmo. Porque o lado direito, quando a Bíblia fala de lado direito, a Bíblia está falando de bênçãos. Isso quer dizer que o lado direito, onde entravam as bênçãos da vida dele, estava aniquilado. Estava enfermo. E aí,
mesmo com essa situação de enfermidade, correndo risco de vida, ele foi para a igreja, sabendo que poderia morrer lá. Porque um homem com uma lepra tinha que ficar fora do arraial. E aí ele fez o que eu e você fazemos de melhor. Sabe o que é? Chegou na porta da igreja, escondeu o defeito. Debaixo daquilo, do blaze. Ninguém podia saber. Imagina, Erasmo. Quando chegou na porta da sinagoga, ele escondeu o defeito aqui debaixo. Só que ele esqueceu que Jesus estava no culto. E conhece o meu e o seu e o nosso defeito. Ó, eu estou falando de equilíbrio. No meio do culto, Jesus estava no meio. O púlpito era no meio. O texto diz. E Jesus chegou para ele e falou: ei, você aí. Ele disse: Ele falou: agora já era. Vem aqui no meio. Por quê? Porque quem está com a vida desequilibrada vive pelas extremidades. E Jesus está convidando você a vir para o centro. Para o centro da vontade dele. Que é no meio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ei, você aí, Eliel, vem aqui no meio. Ó como que a nossa fé é. A nossa fé é parcial. Porque a gente tem fé para vir aqui, não tem? A gente tem fé para cantar. A gente tem fé para pregar. A gente tem fé até para ouvir a pregação. Eu quero saber de uma coisa. Quero saber se você tem fé para sair do teu lugar e vir aqui na frente. Que a fé só é a fé plena quando Jesus diz para ele assim. Quando ele chega no meio. Estou falando de equilíbrio. Quando ele chega no meio, Jesus diz assim para ele: estende a mão. Aleluia. Quero saber se você tem fé nessa noite. Já que você veio aqui, se você tem fé para vir aqui na frente e estender a mão. Já tem uma aqui já. De promessas. Sai do seu lugar, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem algo sobrenatural acontecendo nesse lugar. Eu sinto que tem uma graça de Deus aqui, querendo mudar a tua vida, a tua história. Algo novo que está acontecendo nessa quinta-feira, nesse 1º de maio, está sendo marcado.